Que legal que você está aqui! Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso playlist que tem como objetivo apresentar ferramentas simples, práticas, cientificamente comprovadas e que fazem de você uma pessoa cada vez mais realizadora, para que você tenha condições de construir uma vida com bem-estar, saúde, felicidade, uma vida de sucesso, seja lá como você entenda sucesso. Essa é a terceira fase do nosso playlist. Num primeiro momento, a gente apresentou o corpo e a mente como um sistema integrado e a vantagem de entender esse sistema como um todo, usando a mente como um instrumento para que a gente realize as nossas metas, os nossos objetivos, construa a vida que deseja ter. No segundo momento, falamos sobre o corpo, no contexto desse sistema integrado, o papel do corpo. E agora, nessa terceira fase, nós vamos apresentar um passo a passo, usando essas ferramentas para que você faça as mudanças que você deseja fazer. Faça e sustente as mudanças que vão levar você à vida que você deseja e merece ter. Quando a gente olha para a vida da gente e vê alguma coisa que a gente quer mudar que não está funcionando bem, nem sempre a gente consegue sustentar a mudança que pretende. Muitas vezes a gente não consegue nem implementar essa mudança. Sabe por que eu te falo isso com toda a segurança? Pelas pesquisas científicas. Um ser humano produz por dia de 60 mil a 80 mil pensamentos. Desses, 95% são repetições dos pensamentos do dia anterior. Se você acompanha o playlist, você sabe que um pensamento gera uma série de reações físicas. O seu corpo, ele se alinha com o que você está pensando. Se você tem pensamentos de medo, o corpo se prepara para uma reação de medo, para uma fuga, por exemplo. Se você tem pensamentos de preocupação, o corpo reproduz esse conceito de preocupação, ficando em estado de alerta, parando de fazer, por exemplo, a manutenção para deslocar a energia, para colocar o corpo pronto para entrar em ação, caso ele precise combater uma ameaça ou fugir de uma ameaça, por exemplo. E toda vez que você alinha um pensamento com uma reação física, você provoca um sentimento. Por que eu estou te falando tudo isso? Como nós temos pensamentos repetitivos, nós temos um condicionamento. A gente pensa coisas muito semelhantes todos os dias. Isso gera reações físicas muito semelhantes e gera a produção de emoções muito semelhantes. A ciência já comprovou, aos 30 anos, 95% dos seus pensamentos já estão condicionados. Você já especializou o sistema corpo-mente a pensar determinado tipo de coisa e a gerar determinado tipo de emoção. Com isso, você deve estar repetindo comportamentos e escolhas, crenças em relação ao mundo. Então, quando você quer fazer uma mudança, na verdade, você tem que acessar esse repertório de crenças e padrões para você desmontar e substituir por novos padrões, por novas crenças. E mais uma coisa, as pesquisas científicas também já comprovaram que, além de condicionados, nós também nos especializamos em pensamentos que tiram a nossa capacidade de ação, que tiram o nosso poder, que reduzem a gente. E é por isso que eu te digo, você é o seu maior desafio. E todo mundo vive a mesma situação. O nosso maior desafio somos nós mesmos. São as crenças limitantes, são os padrões negativos que a gente carrega sem ver e que conduzem as nossas reações, nossos comportamentos e as nossas escolhas. Por isso, uma pessoa que não se conscientiza do seu sistema corpo-mente, que não faz uma condução consciente e deliberada desse sistema, vive uma vida de reações que não percebe que tem. Na verdade, vive um diálogo com as experiências do passado, achando que está no presente, construindo um futuro, mas está, na verdade, repetindo reações que vêm de condicionamentos de experiências passadas e traz para o presente as coisas do passado e dessa forma acaba construindo um futuro repetitivo.
Quebrar esse condicionamento é o grande desafio, é o seu maior desafio, é o desafio de todos nós. E o primeiro passo para a gente conseguir mudar esses condicionamentos é saber como funciona o sistema corpo-mente. Por isso nós passamos 2 fases do nosso playlist apresentando os mecanismos de condicionamento, a forma como a gente faz para retomar os comportamentos que estavam no piloto automático, como detectar as emoções e as crenças negativas que travam, que bloqueiam a gente, como isso acontece com o corpo, como isso acontece com a mente. Então, o primeiro passo é você entender esse poderoso sistema que você tem. O segundo passo é começar a observar o que esse sistema gera de emoção. Que reação física ele traz? Que pensamento ele traz? Quando você observa o funcionamento desse sistema, que não é você, você é o observador e você pode ser o piloto desse sistema. Aí você começa a quebrar o mecanismo do piloto automático. E o terceiro passo é você substituir as crenças negativas pelas positivas. Basicamente, esse é o escopo de como a gente faz para construir uma vida melhor, para se livrar de condicionamentos que impedem que a gente expresse os nossos potenciais. Isso, na verdade, passa a ser uma maneira de ser, porque você vai estar a vida inteira trabalhando com essas travas, desconstruindo essas travas, se conhecendo cada vez melhor, entendendo melhor por que você fez determinada escolha, por que você teve determinada reação e reprogramando o seu sistema para que ele te ajude a chegar na vida que você quer ter, a atingir seus objetivos e suas metas. E isso é totalmente possível, porque o cérebro é o órgão do corpo humano que muda quando a gente decide mudar. Isso é fantástico. Isso quer dizer que você vai usar as mesmas células do seu sistema nervoso conectadas de maneira diferente, de forma a provocar reações físicas diferentes, pensamentos diferentes e emoções diferentes. Tudo começa com uma intenção. Tudo começa com uma decisão. Por isso que durante 3 semanas o nosso convite sempre foi: se observe, veja aonde estão os gargalos, veja onde estão os nós. Porque a gente está no jogo, a gente está na vida. E aí uma série de estímulos disparam os comportamentos que a gente tem condicionados. Por exemplo, você vai passar por perdas de pessoas que você ama. Você vai passar por momentos de rejeição, você vai passar por momentos de fracasso, você vai passar por momentos de frustração. Por mais que você se empenhe, você está exposto a essas situações. Não é tudo na vida que a gente controla. Na real, a gente não controla os estímulos que recebe. A gente controla o que a gente vai fazer desses estímulos. E foi muito sobre isso que a gente conversou durante as 2 primeiras fases do playlist. Agora está na hora da gente pôr a mão na massa. Então, mais uma vez, eu vou te convidar a observar o que você faz com você de crenças negativas, de padrões limitantes. E para detectar e combater essas travas, nós vamos montar uma rotinazinha, uma rotina que a gente pratique de manhã. De manhã é um horário muito interessante para o sistema nervoso. Assim que você acorda, as primeiras 2 horas, elas são muito estratégicas para você se tornar uma pessoa mais produtiva, com mais foco, com mais estabilidade emocional, com mais equilíbrio, com mais clareza mental. Mas para isso você tem que construir uma rotina. Então vamos começar as nossas estratégias de nos tornarmos mais realizadores, construindo uma rotina para as manhãs, tá? Então, quero te falar outros dados de pesquisa. Segundo pesquisas, 89% dos adultos, quando acordam, a primeira coisa que fazem é colocar a mão no celular e começar a navegar nos e-mails, nas redes sociais, nas agências de notícias. Então, assim, a gente acorda, na maioria das pessoas, na maioria das vezes, a gente pega o celular e começa a entrar em contato com uma série de referências que reforçam
os seus condicionamentos, reforçam seus medos, reforçam suas preocupações, reforçam a sensação de que você não é capaz, de que você não consegue, que os outros conseguem, que você não, que você é inferior, que o mundo é negativo, que o futuro é assustador. Então, quando você acorda, se você já logo de cara entra em contato com essas referências, vai ficar difícil você construir uma nova possibilidade de ser, uma nova possibilidade de agir. Por isso, meu convite para você é que não comece pelo celular. Eu te convido a fazer uma mudança na sua rotina matinal. Acorda, respira fundo e começa fazendo duas coisas. Primeiro, gasta uns minutinhos gerando em você um sentimento elevado, positivo, amoroso, fraterno, de gratidão, de compaixão. Por quê? Porque se você olhar no nosso playlist, você vai entender que se você começa produzindo sentimentos elevados o seu dia dessa forma, você, entre outras coisas, você melhora o seu sistema imunológico, você ativa genes que ajudam a reparar, a manter a saúde do corpo, e isso é a epigenética, ou seja, você tem uma carga genética e você pode ativar genes que sejam mais positivos ou mais negativos. E o pensamento elevado tem tudo a ver com isso, já ficou cientificamente comprovado, e se você voltar no nosso playlist, você vai entender por quê. Então, tira 5 minutos antes de levantar, gerando bons pensamentos. Recorre a memórias de momentos legais, de situações bacanas que você viveu. Traz à sua memória pessoas que te trazem alegria, que te provocam a fraternidade, o amor. Pode ser também um pet, pode ser a lembrança de uma festa, de uma viagem, de um momento em que você teve um relaxamento, uma felicidade, uma alegria. Se foca nisso e começa a ensinar o seu sistema corpo-mente a produzir pensamentos elevados, emoções elevadas. Com isso, você já vai estar fortalecendo o seu corpo, equilibrando as suas emoções. Os neuromoduladores, os hormônios que você produz fazendo isso, vão manter sua capacidade de defesa do organismo elevada por mais de 12 horas. A hora que você sair da cama, que você começar o processo de se arrumar para iniciar a sua rotina, você vai fatalmente esbarrar no espelho do banheiro. Provavelmente você vai escovar seus dentes e você vai encontrar com você ali. Não desvie o seu olhar de você. Ao contrário, dê para você uma saudação de bom dia. A gente falou em fazer o high five. Ou fazer assim, ou fazer assim. Faça um gesto que sinalize uma comemoração. Comemore o encontro de você com você, por vários motivos. Quando a gente está celebrando, a gente não está no modo de autocrítica. E quando a gente vê a imagem da gente no espelho e celebra, você mais uma vez vai liberar neuromoduladores que vão te dar pique para começar o dia de uma maneira positiva, e você vai estar treinando o seu sistema nervoso a ter acolhimento, aceitação, a ter bons pensamentos em relação à imagem que está refletida no espelho. E isso também é cientificamente comprovado. Então, se você começar a fazer isso todos os dias, você vai começar a notar em pouco tempo uma diferença grande de bem-estar, de equilíbrio emocional, de clareza mental. E por fim, comece o dia com a intenção de detectar os momentos em que você faz autocríticas negativas, porque esse vai ser o material que a gente vai trabalhar no passo de amanhã. Mas começa a ver o que é que você fala para você nos momentos em que você se repreende. Que tipo de coisa você fala para você? Que tipo de pensamento te ocorre? Que emoção você produz nessa hora? Que sensação física você produz? Quanto mais consciente você tiver disso, melhor você vai usar as ferramentas do passo a passo que a gente apresenta amanhã. Se você gostou desse vídeo, dá um like,
compartilha. Se você não conhecia Espaço Mundo Melhor, esse é um canal dedicado exatamente a isso, a te instrumentalizar com técnicas e práticas cientificamente comprovadas que fazem de você uma pessoa mais feliz e realizadora. Então se inscreve, ativa o sininho para você estar sempre por dentro do que acontece aqui. Se você não conhece meu canal, muito provavelmente você também não sabe quem eu sou. Eu sou Tânia Horman, terapeuta, e trabalho nesse mesmo sentido do meu canal. E amanhã eu trago mais um dos passos para você. Até lá!